Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Então agora nós vamos falar sobre Cauim com o Luiz Pagano, a Aline e o Diego também. Então, com vocês. Bom dia a todos. Eu sou a Aline, sou sommelier de cervejas e sou antropóloga. Bom, iniciar esse segundo dia com esse tema foi pra mim, assim, muito emocionante até, eu diria. Porque quando a gente vai estudar cerveja, quando a gente ouve falar sobre a história da cerveja, a primeira aula do sommelier, a gente vai ouvir o quê? Histórias sobre culturas antigas, né? Mas não falamos sobre a nossa história, né? E acho que essa oportunidade de trazer para a mesa, de trazer a discussão, as bebidas e os saberes dos povos indígenas numa equidade com a mesma profundidade que estamos falando das nossas bebidas hoje, né? Eu acho que essa importância é muito grande, porque quando a gente vai falar das bebidas indígenas, a gente muitas vezes vai falar de coisas que a gente talvez nunca provou, mal conhece os termos, e muitas vezes a gente vai falar de álcool e povos indígenas como ligado ao alcoolismo, ligado a temas ou que eles não faziam bebidas alcoólicas antes da chegada dos portugueses. Então, poder trazer um pouco desse tema, porque é um tema enorme, é um tema que a gente ainda tem pouquíssima pesquisa. Então, que é uma conversa que a gente estava muito, né, falando sobre isso. O que a gente tem hoje de relatos são os relatos que os portugueses trouxeram, né, muito mal, mas eles eram bons, pelo menos, contadores, né, bons escritores de cartas. E aí a gente consegue ali, nos relatos dos viajantes, dos jesuítas, conseguir encontrar algumas coisas, e nos relatos arqueológicos, claro, a gente consegue resgatar um pouco do que estava antes desse período da chegada, né, luso-portuguesa. Um pouquinho antes de entrar no tema mesmo, acho que é legal, hoje o dia a gente vai tentar discutir sobre identidade, né? Acho que ontem a gente passou muito, falamos sobre a parte genética, falamos sobre a parte das leveduras, falamos sobre madeiras brasileiras. Na quarta-feira experimentamos as manipoeiras. E tudo para tentar hoje chegar um pouco mais da conversa sobre onde a cerveja brasileira quer chegar, né? Sobre o que a cerveja brasileira quer tão nosso, o que são os sabores nossos, né? Quais são esse nexo de relações, porque quando a gente fala de identidade, a identidade não é uma coisa fixa, né? Não é uma coisa imutável. Então, não estamos aqui falando dessas bebidas tradicionais indígenas para falar de uma bebida que a gente vai fazer uma cópia daquilo, não é isso. Porque nem eles fazem para sempre a mesma coisa, né? Bom, só um parênteses, nós estamos aí numa semana discutindo o marco temporal, por exemplo, né? E aí a grande discussão qual que é? Acharem que os indígenas têm que estar desde sempre no mesmo território, com as mesmas... Então, a cultura é algo mutável, a identidade é mutável, né? Eu acho que uma grande contribuição do antropólogo, que é a minha grande inspiração, que é o Lévi-Strauss, é essa, né? A cultura, a única certeza que a gente tem é que ela muda o tempo todo. A cultura não são pontos marcados, mas ela é uma estrutura de pensamento. E essa estrutura, ela tá sempre se recriando, ela tá sempre encontrando outros nexos. A gente tem também um antropólogo que traz uma ideia, o Tim Ingold, que ele fala sobre teia de relações. Que toda vez que a gente tem outras culturas entrando em contato, a gente vai sempre trazendo algo a mais, né? A ideia da troca, a ideia de que a gente vai sempre mudando, né? E eu acho que essa inconstância, né? Esse status revogável sempre das culturas, que elas são vivas, né? Assim como as leveduras, elas também, que eu trago para elas um caráter de selvagem, não como algo atrasado, não de evolucionista, mas no aceitável de ser livres, né? E isso é muito bonito, olhar para a identidade nesse caráter sempre de mudança. E aí, a partir disso, a gente poder render homenagens a esses povos, né? A esses conhecimentos,
para poder trazer essa inspiração, né? Tentar, de alguma forma, começar a construir relações mais equitativas com esses saberes. Não colocar só o que a gente traz como ciência, mas também trazer esse caráter mítico, mágico e todas essas cosmogonias, todas essas histórias de deuses e mitos. Também é ciência, também é filosofia, também é saber. Do jeito que a gente conta nossas histórias, eles contam as deles e também são nossas, de alguma forma. Porque nós estamos falando de Brasis, estamos falando… Quando a gente começa aqui tentar falar um pouquinho de povos indígenas, é quase impossível esgotar o tema. Estamos falando de 21 grandes troncos linguísticos. Então, só aí… A gente sempre fala do Tupi, fala do Guarani. Algumas pessoas já ouviram falar dos povos G. Mas aí a gente começa a nomear, né? Os Araueté, começa a subir o Alto Rio Negro ali. São troncos linguísticos infindáveis, mas depois tem os menores. Luiz depois vai contar pra vocês, mas ele é estudante do Tupi antigo. E aí, só você escolheu um caminho, você já tem mais outros tantos que a gente não consegue alcançar. E a gente sabe também que os portugueses fizeram um trabalho de disseminação muito grande, né? Eles não só dizimaram muitos povos, tem povos que a gente não tem mais, foram aniquilados totalmente. E também trouxeram uma forma de agir, de consumir, de comer, de beber. E a gente tem essa tradição que a gente seguiu muito mais do que esses povos tradicionais, né? E a gente poder resgatar, poder trazer essa conversa de volta, né? Poder entender essa natureza tão nossa, que a gente vai andar pelo Brasil. Hoje a gente tem povos fazendo ainda Caiçuma, tem Cauim, ontem nós ouvimos falar da Titia. E aqui a gente vai falar um pouco de tudo, porque quando a gente tá falando desse Brasil, antes dos portugueses chegarem aqui, a Amazônia principalmente, a gente tá ali falando de povos que não estavam sempre nos mesmos lugares, que andavam muito. Eles chamam de Cauim aqui, depois o Luiz vai falar também um pouco mais. Mas Cauim são diversas bebidas. Nesse momento, os viajantes estão falando de cerveja indígena, de vinho indígena. Eles não sabem muito se é vinho de mandioca, se é cerveja de mandioca. A gente tá falando de frutas. E eu acho que é muito bonito, tem um conceito do pessoal do Comer História, que é um perfil que eu recomendo todo mundo seguir. E eles falam assim, né, que na terra que a gente fala que o Brasil, aquela terra de beleza, onde tudo dá, então tudo se fermenta. Tudo que dá, se fermenta. E aí vai ser essa beleza dessas bebidas tradicionais. A gente vai ter palma, a gente vai ter cacto, a gente vai ter seiva, a gente vai ter frutas, a gente vai ter a mandioca, a batata doce roxa, o milho. E aí essas bebidas, elas acabam… E como cada um desses povos tem nomes diferentes também para elas, técnicas diferentes, né? Assim como a gente tem sempre aquela receita de família, essas bebidas também é isso, né? Não são só… Não entraram num sistema que a gente pensa de indústria de bebida. Que a gente tem que pôr uma nomeação e nomear que isso é tal bebida, isso é aquela bebida. Não, é muito mais fluido, é muito mais da rotina deles. E além disso, entra num sistema de pensamento, numa forma de estar no mundo, né? Então, assim… A forma que a gente come, a forma que a gente consome, a forma que a gente bebe são modos da gente atuar no mundo. É a forma da gente pensar o mundo. Então, nesse sentido, a gente acaba tentando entender todas as relações que estão ali. E quando a gente fala de Cauim, que aí é uma bebida então, que tem um lugar, que são as cauinagens, né? Que é um lugar onde existe uma ritualística por trás. A gente tem que ter todo um respeito ao falar disso. A gente não pode achar que a gente tá ali entrando nesses lugares, mas também é um lugar de memória, é um lugar onde eles resgatam toda a cultura deles, são lugares aí que esses transes também, né, contam um pouco das histórias deles, e é um pouco de como a gente faz com a cerveja, né, quando a gente vai contar uma cerveja, quando o cervejeiro tá lá pensando, tem também tantas histórias para ser contadas, e aí é muito interessante, porque a gente ouve muito falar, nos sumérios, nos egípcios, como… O pão que tava lá, bom, colheu o grão, e aí o grão ficou no sol, e talvez ali tenha surgido a cerveja com as frutas. E talvez as bebidas alcoólicas aqui tenham tanto disso. O mingau, a fruta colhida madura. Porque a única certeza que a gente tem é que as coisas fermentam e que o álcool é algo natural. Então, essa história de ficar reproduzindo por aí que eles não tinham bebida alcoólica antes dos indígenas, antes dos portugueses. Os portugueses trouxeram gripe, trouxeram barata, trouxeram várias coisas nas naus. Mas com certeza a bebida alcoólica não foi eles que apresentaram
dos povos indígenas, né? Até trouxeram vinho, mas os relatos contam que eles provavam e não gostavam nada daquele fermentado, talvez até mais doce do que eles conheciam. Vários relatos que começa a ler Hans Staden, Jean Delery, José de Anchieta, que são vários pesquisadores da época, né? Jesuítas e viajantes. Eles falam muito que eles, até depois de um tempo, iam testando, né? Estava um pouco mais ácido, aquela bebida azeda. A bebida do abacaxi eles gostavam muito também, porque trazia mais acidez. Então, o paladar da acidez e do azedume já estava ali, ó. Então, acho que isso é muito legal, né? A gente poder trazer essas bebidas, poder falar sobre elas hoje e poder trazer um pouco... O meu convite é esse, né? A gente não pensar a identidade, não pensar a cultura como algo travado e aproveitar essa oportunidade para ser uma inspiração, né? Para ser uma teia de relações que a gente pode construir de saberes, né? Pensar no saber como esses encontros que podem sempre nos inspirar mais e trazer mais, né? Então, acho que agora eu vou passar para o Luiz falar um pouquinho do Cauim pra gente e a gente vai trocando mais. Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Aline, que formalizou o convite para a gente falar um pouquinho mais sobre Cauim e sobre as experiências que eu venho fazendo, né? E não só eu, na verdade tem um grupo enorme de pessoas trabalhando com bebidas ancestrais. Tem o Fernando, que eu estou vendo ali, grande amigo e entusiasta também das bebidas ancestrais, da Companhia dos Fermentados. E é um mundo novo que a gente descobre, na verdade é um Brasil novo que a gente descobre, né? A minha história com o Cauim acho que começou em um ponto que eu não sei determinar, né? Tava conversando com a Bia agora, não consegui achar muito bem de onde veio, mas eu percebo que de uma forma geral, essa história vem da busca da identidade mesmo, né? O brasileiro tem uma busca da identidade. Eu trabalho com bebidas há muito tempo. Do ponto de vista profissional, eu trabalho com bebidas, mas eu sou artista plástico, né? Alguns momentos da minha vida eu trabalhei com artes plásticas, com ilustração. E esse casamento entre artes plásticas e mercado de bebidas, naturalmente, me colocou no mundo do Cauim, né? Tem até, aproveitando um pouco do que a Aline falou, tem o Patrick McGovern, muitos de vocês que gostam de cerveja conhecem bem ele. Ele tem a teoria das bebidas que vieram antes dos homens, né? Então, quando você vê, por exemplo, macacos e elefantes consumindo ali a frutinha da marula para fins de diversão, né? Não é exatamente alimentação. Você entende que provavelmente, sei lá, triceratops provavelmente ficavam bêbados no passado. Então, o homem simplesmente aproveitou e adquiriu, né, esse conhecimento para uso próprio. E também a bebida, de uma certa forma, ela funciona como um aglutinador, né? Quando você tem, por exemplo, uma padaria que produz ali também a sua própria cerveja no Antigo Egito, ou na Suméria, ou em outro lugar, o homem deixa de ser nômade e passa a residir em algum ponto, né? Então a cerveja, os pubs, né? Quem vai num pub e se diverte hoje, provavelmente teve essa mesma situação lá atrás, na saída da pré-história. E o Cauim é super antigo aqui do Brasil, né? Como ela bem colocou. E Brasil, né? É assim, perfeito em tudo. A cultura muda. O Brasil nada mais é do que uma fronteira que foi desenhada recentemente, que engloba, a última vez que eu percebi, acho que eram 305 etnias, que falam mais de 270 idiomas, dividido em 21 grupos étnicos. Então, o Brasil tem diversas nações, né? Se engana aquele que diz que a língua do Brasil é o português, né? Quando você tem em São Gabriel da Cachoeira 4 idiomas sendo falados. Então, você cada vez mais está conhecendo um panorama nativo brasileiro que não conhecia antes. E eu fui confrontado com isso lá atrás, quando eu, por exemplo, atendia restaurantes como o Dom, o Hotel Emiliano, que tinham cozinhas brasileiras. E, assim, os chefes faziam pratos maravilhosos, mas não tinha nada brasileiro para servir com aqueles pratos. Vai harmonizar com o quê? Né? Como é que você pode harmonizar um prato indígena? E acho que a primeira resposta que teve a essa pergunta foi em 2019, quando eu, o Wildo Sena, e a chefe Kali Maracaiá e o chefe Fábio Eustáquio, nós fizemos um evento no Hotel Toriba, no qual chefes fizeram pratos brasileiros, indígenas, e nós então levamos o Cauim Tchakal para que fosse o primeiro jantar harmonizado. Olha que coisa! Quando foi o último jantar harmonizado que teve com Cauim e pratos indígenas antes desse? Foi em julho de 2019. Sei lá, 1550, com Tibiriçá e João Ramalho. Né? Teve um representante da cultura europeia com um representante da cultura brasileira fazendo uma cauinagem, celebrando algum momento. Então, teve uma lacuna aí de 400 anos, sei lá quanto, quase 400 anos, mais até, sem as pessoas tomarem Cauim. E aí eu me pergunto, por que isso? Né?
Cara, por que precisou vir o Luiz Pagano, o Hildo Sena, o Fernando lá atrás para querer entender por que as pessoas não bebem bebidas brasileiras? Por que as bebidas brasileiras ficaram retidas a seus cunhos ritualísticos, né? Aí alguém levanta a mão e fala, não, mas isso é por questão de respeito, porque essas bebidas são indígenas, elas têm um cunho religioso, né, nas aldeias, não é a mera bebida, né? Tem todo um conceito, tem todo um contexto cultural por trás dela, e é fato. É fato, a cauinagem, o cauim é um mero elemento dentro de uma cauinagem, dentro das aldeias. E isso deve ser respeitado, sempre. Ninguém está desrespeitando isso, muito pelo contrário. A ideia é fazer uma culturação inversa, porque durante muito tempo, os próprios jesuítas que tiveram aqui, eles fizeram a catequese dos indígenas, né? Eles, de uma certa forma, impuseram conceitos europeus numa comunidade que, bem, engoliu aquele conceito, porque afinal de contas foi colocado à força. E o que eu estou fazendo agora é uma culturação às avessas. Eu estou trazendo a cultura dos indígenas, que graças aos cientistas jesuítas, né, os padres jesuítas, eles tinham diversos pecados, mas tinham diversos acertos também. E um deles é que, bom, enfim, o próprio fundador da escola dos jesuítas era um cara que estudou na Sambarbe e ele colocou um contexto científico. Então, Padre José de Anchieta, Pero Correia, eles escreveram, eles trouxeram um pouco da linguagem para os dias de hoje. Então, a gente consegue falar tupi hoje. Mas não só pela gramática, né? A gente consegue falar tupi hoje pela toponímia também. Então, quando você vai no Vale do Anhangabaú, né, atravessa o rio Tamanduateí e chega na antiga aldeia do Inhapuambuçu, que hoje é o triângulo histórico ali de São Paulo, a toponímia já está te contando uma história. Porque quando você está no rio Tamanduateí, você entende, através do conhecimento do idioma tupi, que aquela região devia ter muitos tamanduás, e de fato tinha. Porque os rios de planície, geralmente, quando tem muita chuva, né, e São Paulo é conhecido por ter enchentes, e era conhecido por ter enchentes lá atrás também, o rio Tamanduateí enchia. E na vazante, os peixes ficavam nas bordas, mortos, né, atraíam formigas, e as formigas atraíam tamanduás. Então, o tupi te conta uma história. Quando você vai hoje no Tamanduateí, você não vai ver ele da mesma forma, né? Hoje é um rio feio, que fica ali perto, né? O trecho que a gente conhece fica perto do Mercadão, poluído, chato e tal. Mas aquele rio tinha formigas e tamanduás no passado, né? O próprio termo Piratininga, peixe seco, né? São Paulo de Piratininga indica essa presença dos peixes. O Anhangá, por exemplo, a gente ouve do Anhangá, pelo menos na escola eu aprendi que o Anhangá era uma entidade terrível, era o demônio. Na verdade, ele não é o demônio. Ele é um grande veado branco que ficava ali no Vale do Anhangabaú. E os indígenas, então, prestavam homenagens a ele, porque ele era um protetor das caças. Ele não deixava que os caçadores, por exemplo, caçassem fêmeas prenhas. Então, os indígenas tinham conhecimento, que eu não vou nem dizer que é um conhecimento sustentável nos formatos do dia de hoje, mas era sustentável, porque se você caça uma fêmea prenha, você não vai ter caça amanhã, né? Mera inteligência. E tudo isso vem através da toponímia pra gente, vem através dos nomes tupis. E os nomes tupis sobreviveram. Foi uma forma meio que rogue, eu acho, dos antigos indígenas deixarem vivos até hoje. Aliás, se eu estivesse fazendo uma apresentação dessas hoje, até 1750, eu provavelmente estaria falando para vocês em tupi, não em português, porque o idioma geral paulistano, o idioma geral da Amazônia era o idioma falado. Existiu entre 1200 e 1500 depois de Cristo a grande expansão tupi. E aí isso responde a uma das perguntas. Luiz, por que você usa o nome cauim? Por que quando você faz a bebida, você descreve o processo de produção em tupi antigo? Por mero respeito. Na verdade, eu tenho 2 pontos de respeito que devem ser falados aqui. O primeiro é esse. Eu sugiro e incentivo que todos vocês façam seus cauins a partir de hoje. Dá para ser feito em casa. Eu coloquei lá um vídeo no YouTube onde eu ensino a fazer um doburoco, né? Que é uma forma de você fazer seu cauim na tua casa usando métodos japoneses. Eu sugiro que vocês usem os nomes em tupi antigo para reproduzir isso. Que é o que o francês faz quando, por exemplo, vai fazer um tour de Champagne. Você vai lá para Champagne, conhecer um pouco Champagne, aí você ouve termos como remouage, né, o dégorgement. Aí você tem uma imersão completa no mundo francês através dos nomes franceses para os processos de produção. Por que não usar isso na hora de fazer cauim? Você vai contar uma história. Foi a forma que os indígenas escolheram de deixar talvez nomes e palavras tupis vivas até os dias de hoje, através da toponímia. Então eu incentivo fortemente que os processos sejam em tupi antigo. E por que eu escolhi o tupi antigo dentre essas
274 línguas diferentes, é simples, por conta dessa expansão tupi que teve entre 1200, 1500, não dá para saber exatamente quando foi, mas em determinado momento, os tupis saíram de alguma região que provavelmente, né, você vê ali cerâmicas na região onde hoje é o Xingu, e eles ocuparam todo o litoral. E os guaranis, que também vieram de tronco linguístico tupi, né? Tanto que é o tronco tupi-guarani, que, diga-se, aliás, é bom deixar bem claro, são dois idiomas completamente distintos, tanto quanto o francês é do português, né? As pessoas costumam falar assim, aquele rapaz, ele fala tupi-guarani. Não, ele pode falar tupi ou guarani, pode falar tupi e guarani como alguém que fala português e francês, mas são dois idiomas diferentes. É importante deixar isso bem claro. Então, o tupi antigo vem sendo redescoberto hoje em diversas aldeias. Tem um trabalho que eu faço, por exemplo, na aldeia, fica lá em Baiana Traição, chamada Aldeia Tracoeira, de Potiguaras, no qual eles estão redescobrindo o tupi. É muito legal, né? Eles estão tendo a ajuda do professor Eduardo Navarro na USP, que aproveitou justamente o material que foi trazido até os dias de hoje por pessoas como o Padre Anchieta, até Antônio Gonçalves Dias, né? O cara que escreveu Juca Pirama, tem um dicionário de tupi. E essa turma ajudou a manter vivo o tupi até os dias de hoje. Então, o convite que eu faço a vocês e quem está assistindo agora é esse. Façam o seu cauim, estudem o seu tupi, sabe? Vivenciem um pouco a cultura brasileira da forma que a gente deve vivenciar, com muito orgulho, com muita satisfação de ser brasileiro. Então, o primeiro ponto é esse, o idioma, tupi antigo. É o idioma que eu escolhi por cauim, é o idioma que eu sugiro vocês a usarem quando fazem seus cauins. E o segundo ponto é o respeito, né? Eu tenho um projeto, por exemplo, no qual eu posso muito bem colocar uma unidade de produção de cauim dentro de uma aldeia indígena, né? O histórico recente, independente de, não sei, a opinião política de vocês, também não me interessa, a questão hoje aqui não é política, mas é uma questão antropológica, né? O que acontece é que as diversas aldeias de hoje em dia sofreram devastações em suas matas, eles não têm mais como pescar, como caçar, e diversas aldeias vendem artesanato para sobreviver. Então, se você não compra lá aquela cestinha ou aquele tapir feito de madeira, eles vão ficar com R$30 a menos no dia para comprar comida. Pô, por que não levar uma economia escalável? Eles podem produzir cauim para comercializar. É uma forma de não só vender a bebida e ter um dinheiro, mas também de comunicar a cultura. Como acontece na França, como acontece no Japão, né? Você vai no Japão, por exemplo, você vai em diversos lugares onde a produção de saquê é tradicional, é muito antiga, provavelmente anos produziam saquê naquele lugar, e esse conhecimento cultural é passado até os dias de hoje. Então você tem uma imersão na bebida, né? O alimento e a bebida é uma forma de você ingerir cultura. Você tem uma imersão quando você ouve os termos, né? Eles falando sobre os Jumai Dai Ginjo, falando sobre os diferentes termos, e você tem uma imersão completa de cultura. Você saiu de lá, você deu dinheiro para uma comunidade e saiu satisfeito com um universo completamente novo. Satisfeito literalmente, porque você comeu também e bebeu também, né? A gente pode ter isso aqui no Brasil, obviamente, pelas aldeias optantes. Aldeias que não veem com bons olhos o fato de ter o seu cauim prostituído e vendido, esses, de fato, devem se afastar do projeto, porque não é para eles que foi desenhado o projeto. Então, é uma alternativa. Provavelmente, se eu não tivesse feito isso, alguém teria. E que bom que Deus colocou isso nas minhas mãos, eu acho, pelo menos. E alguns indígenas, né? Estava até falando com a Bia também agora há pouco, que eu tenho vitiligo. E conversando com alguns indígenas da etnia Guajajara, eles me disseram que esse vitiligo nada mais é do que uma influência da deusa Mani, que era albina, né? Então, principalmente nos braços, né? Que é a parte do corpo onde eu uso para fazer o cauim. Eu me senti lisonjeado, né? Poxa, eu tenho, então, entidades indígenas me ajudando a tocar esse projeto. Que bom. E, ao mesmo tempo, frase típica do Homem-Aranha, tem um compromisso muito grande ali, né? Eu realmente preciso, onde tem um grande poder, existe um grande compromisso. E eu tenho esse compromisso mesmo de passar, pelo menos, o máximo de civilidade nesse projeto. De respeito às etnias, de respeito à nossa história. Tem diversas não, infelizmente fui convidado para poucas cauinagens, mas assim, eles me pediram para que eu não contasse o que aconteceu lá. E vocês não vão saber o que aconteceu lá, simples assim, né? Então acho que eu consegui pintar um pouco do panorama do cauim aqui agora. O que eu faço é isso. Quando me interessei pelo cauim, quis produzir cauim, trabalhava no mercado de bebidas, né? Eu fazia esse trabalho eu era de brand education durante muito tempo para Pernod Ricard, então viajava para diversos países, conhecendo produções na França, na
Suécia, na Escócia, em diversas partes do mundo, na Argentina, e passava esses argumentos comerciais para os vendedores. Esse era o meu trabalho. E, naturalmente, quando eu chegava em alguma região aqui do Brasil, que todo mundo sabe do meu amor pelo indígena, me levava para alguma cauinagem, algum ponto assim e tal. E, então, minha profissão era essa. E eu dei um jeito de trazer essa minha profissão até os dias de hoje com o Cauim. Só que do lado inverso, né? Agora, através da bebida, eu quero passar a cultura. E para chegar a esse ponto, eu tive que fazer minhas primeiras experiências. Eu sou um artista plástico, então eu tinha lá um estúdio. E a primeira coisa que eu fiz quando falei, vou fazer Cauim, depois de uma viagem de 2010 com a minha esposa para a aldeia Guarani-Embiuá, aqui perto de Boiçucanga, foi comprar um pouco de mandioca. Peguei alguns cascos de mandioca que tinha lá na aldeia e trouxe para casa. É importante que se diga, eles não me convidaram para uma cauinagem lá na aldeia, porque eu não era digno, não era merecedor na época. E aí eu tentei fazer meu Cauim aqui em casa. Peguei as leveduras, eu sei como que funciona o processo de fermentação, aliás, todo mundo aqui sabe, mas eu vou lembrar para quem provavelmente não lembra. Para você ter fermentação, você precisa ter açúcares. Então, quando você deixa, por exemplo, um copo, né, de suco de uva aqui, você tem leveduras, fungos no ar, ou talvez no próprio copo, que vai comer esses açúcares e transformar esses açúcares em álcool. É simples assim, isso é o processo de fermentação. Até o Patrick McGovern diz que a fermentação acontece onde tem açúcar e existe antes do homem, né? As próprias frutinhas de marula que caíram no chão lá, fermentaram e o elefante comeu. Bom, a mandioca tem um problema. Ela não tem açúcares prontos, né? Você precisa quebrar amidos em açúcares. E existem diversas formas de quebrar amidos em açúcares, né? Mais conhecida é aquela que a gente aprende no pré-primário, no qual você coloca um feijãozinho no algodão e espera ele crescer, né? Vocês nunca se perguntaram de onde que o feijão tirou energia para crescer daquela forma? O algodão não tem nutrientes, né? Você come algodão, vai sair algodão, não aproveita-se nada dele, é celulose pura. A resposta é simples, o feijão tem 2 cotiledôneas, que são 2 partes laterais da semente. E dentro daquelas cotiledôneas você tem uma quantidade enorme de amido. O amido nada mais é do que uma substância contida na natureza que, quando da sua quebra, produz energia. E aí, então, o feijãozinho vai crescer, vai virar uma planta e, se você reparar, as cotiledôneas vão murchando. Porque na natureza entende-se que, em algum momento, o feijão vai parar de se alimentar da própria semente para se alimentar do solo. E grande parte desses açúcares é a maltose, daí o termo malteação. Voltando para a mandioca não tem açúcares, mas é rica em amido. E descobriu-se há muito tempo, provavelmente de forma empírica, naturalmente foi, ninguém ensinou, que quando você mastiga mandioca, você consegue promover a quebra do amido. Porque na nossa saliva existe uma enzima chamada amilase salivar, que faz esse papel. Infelizmente, o Cauim que eu trouxe para vocês hoje não tem saliva. Eu sei que muitos de vocês estavam aqui por causa disso, mas o nosso Cauim não tem saliva. Eu procurei, obviamente, se você vai colocar alguma coisa na indústria, você não pode usar saliva, né, para produzir sua bebida. Existem diversas formas de quebrar mandioca. Uma delas é através da própria amilase, né, de laboratório. Você compra amilase em vez de usar da tua saliva e faz a quebra. Mas também eu fiz essa experiência, tá? Eu fiz todas, na verdade. A primeira coisa que eu fiz foi levar mandiocas para casa. Fiz a minha esposa mastigar, ela não quis, aí eu tive que mastigar todas elas. E aí a gente conseguiu uma quebra, e foi uma quebra incrível, tá? E esse efeito se repetiu de novo com o Fernando, num grupo de amigos. A gente fez também a mastigação e cusparada, a gente conseguiu uma quantidade enorme de açúcar. E aí eu fiz a minha bebida e levei lá na Pernod Ricard. E o James, que é o mixólogo que tem lá, ele foi o primeiro a tomar minha bebida, e ele tomou a minha mastigada, né? Ele curtiu, ele falou, nossa, isso aqui é legal, tal. Eu falei, Então, a partir daí a gente veio evoluindo. Eu fiz com a amilase de laboratório, foi uma porcaria, porque depois eu fui entender, ali eu só tinha quebra de amidos em açúcares, né? Eu não tinha quebra de lipídios, não tinha outras quebras importantes. E aí tudo isso me levou ao Japão. Eu sou entusiasta do povo japonês, estudo japonês desde os 16 anos. Minha formação é comércio internacional e eu adoro culturas diferentes. E o japonês, a cultura é exatamente oposta. E eu entendi que eles tinham resolvido a minha questão de quebra de amido em mandioca há, 1.200, 1.300 anos atrás. Porque, mesma coisa, tá? Quando os indígenas japoneses faziam o saquê lá atrás, elas também mastigavam, da mesma forma que os nossos indígenas aqui. Provavelmente existe, né, uma referência trazida através do Strait de Bering, eu não sei, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Ou pode vir se vocês quiserem, mas a ideia é que essa coisa da mastigação e cusparada, ela meio que surgiu ali na África, provavelmente, até onde eu pesquisei, em Gana, né? Até hoje tem o Mukulauane sendo vendido lá nas ruas de Accra, e foi para a Ásia, da China, Japão e acabou chegando aqui no Brasil, né? Mastigação e cusparada, aliás, é um termo horrível, né? Diz respeito a você mastigar e cuspir. Mas é o que é usado para quebrar amendoins em açúcares.
E o que eu fiz foi isso, tá? Eu economizei 1.200 anos indo para o Japão e levando, né, o meu Cauim para lá, minha proposta de fazer Cauim para lá. E eu tive ajuda aqui no Brasil mesmo de uma sommelier de sake japonesa chamada Ikara Sakunaga. Foi super desafiador, porque ela não sabia falar uma palavra de português e eu achei que sabia falar japonês, até conhecer ela e não sabia falar. Graças a Deus ela estava trabalhando para uma empresa que tinha uma intérprete e também surgiu o Google. Na época a gente conseguiu conversar através do Google, das ferramentas de celular. E aí a gente fez um trabalho. E nessa época a gente concentrou nossos esforços principalmente em fazer beijus de tapioca e tentar fazer o koji crescer no beiju de tapioca. Não rolou porque a tapioca resseca muito rápido, né? O koji precisaria de 48 horas de crescimento dos fungos e a tapioca, em questão de 4, 5 horas, ficava muito seca e impedia o crescimento. Aí eu resolvi o problema colocando as pérolas de mandioca, que elas se comportam como arroz, né? Elas têm a forma do arroz. E o japonês é muito conhecido por isso, né? Até a cultura zen é muito dedicada à forma. Não é só a substância, né? E os fungos branquinhos, bonitinhos, pelinhos que crescem no arroz, deveriam crescer bonitinhos e branquinhos também na mandioca. E a única forma que eu consegui fazer isso foi colocando no sagu, que a gente compra no supermercado. Então, eu até coloquei na internet uma receita no qual eu ensino a fazer um doburoku. Doburoku nada mais é do que o nome mesmo do doburoku é o sake feito em casa e não filtrado, só que eu apropriei para o Cauim. Então vocês conseguem fazer comprando pérolas de mandioca, conseguem fazer o Cauim em casa usando o koji, e aliás você pode comprar pela internet. Na época que eu fiz não podia se comprar pela internet. E aí eu descobri um outro entusiasta, que é meu parceiro, o Hildo Sena, lá da FATEC de Araçatuba, que ele também conseguiu a quebra do amido em açúcar de uma forma muito mais eficiente usando enzimas de laboratório, né? E ele é um professor, e a cada aula que ele dá, ele faz uma nova produção de Cauim, e a gente tem essa parceria, né? Ele produz lá, eu também não tenho mais meu estúdio, não consigo fazer meu Cauim num processo japonês em casa, então, obviamente, a gente fez uma parceria no qual ele produz e eu saio apresentando o Cauim num processo de aculturação ao qual vocês estão aqui hoje presenciando. Então, acho que esse é o resumo da história toda. Espero não ter me estendido muito. Acho que já é o suficiente para gerar algumas perguntas. Eu acho que é legal que essa técnica, né, que você está falando do beiju, é uma das técnicas do pujuaru, acho que é, né? Do caxiri, né? De deixar o beiju com as folhas até ele que forma uma camada mais ou menos de um mofo. E aí que esse mofo vai fermentar a mandioca ou milho, né? Aí é até legal, puxar um assunto importante. Quando eu quis fazer Cauim em casa, eu precisava de bases. E não tinha base. Como é que eu vou fazer Cauim em casa de uma forma que não seja mastigando e cuspindo? E uma das aldeias interessantes que fazem o Cauim, na verdade eles não chamam de Cauim, eles chamam de pajuaru, são os macuxis. Os macuxis vivem no norte do Brasil, em região próxima a fronteiras com a Venezuela. E eles fazem beijus, né? Beiju, vocês já devem ter visto. O indígena domina a mandioca desde sempre, né? Aliás, eles foram ensinados pelo próprio Sumiê, que é uma entidade antiga e mitológica, que era uma entidade também albina, provavelmente um loiro, que veio de países distantes para ensinar a civilização para os tupis, né? Olha só, isso é uma mitologia que parece até casar um pouquinho com a mitologia da Mani, que também era uma indígena albina que ensinou algumas etnias a produzir mandioca. Bom, a gente tem fontes históricas, tradicionais de diversas aldeias, cada um contando a sua história de como a mandioca chegou até aqui. Voltando para o pajuaru, eles não usam mastigação e cusparada. Eles intercalam beijus com folhas de periquiteiras. Mas, de novo, né, a gente não pode entrar numa aldeia macuxi e fazer uma pesquisa sem autorização deles. E isso vai continuar um segredo até que eles se sintam à vontade para dizer como que é feito. Mas isso também suscita um novo assunto, que é quantos cauins existem no Brasil e quais são eles, né? Como é o nome de cada um deles? Eu não tenho a pretensão de falar sobre isso agora, porque provavelmente levaria semanas e eu também não conheço tudo, então não é essa a ideia. Mas a gente já sabe, por exemplo, que os macuxis fazem o pajuaru. A gente sabe, por exemplo, que existe uma das teorias da expansão tupi, que é a teoria do grande crocodilo, né? No qual, se você colocar um grande crocodilo, a parte de cima da boca dele, entre o Nordeste, descendo para o litoral, e a parte de baixo, maxilar dele, migrando ali entre o Paraguai, chegando até o sul do Brasil, você tem essa expansão tupi. A parte da boca de cima do jacaré seriam os falantes do tupi, e a parte de baixo seriam os falantes do guarani. Os guaranis, grande parte deles, chamam o cauim de caxiri, né?
É a mesma pessoa, só que a gente está dando um outro nome. Só que alguma parte do Paraguai, migrando ali para os Andes, aliás, vocês vão ter uma palestra incrível sobre isso, chamam também de chicha. E também não é de mandioca, entra um pouco do milho. O próprio caxiri, em algumas etnias, entra o milho. E aí vira uma festa. Eu não vou nem falar, porque tem diversas etnias fazendo diversas coisas. Uma que eu acho muito interessante é a do Xokleng. Eles fazem uma bebida chamada Mong, no sul do país, perto de Santa Catarina. O Mong é feito com xaxim, pinhão e mel. Olha que bebida incrível. Então, é um universo. Etnias fazendo bebidas aqui e ali. Então, tem caiçuma, por exemplo, agora me foge o nome da etnia, mas eles usam a cassirirena para fazer a fermentação. A cassirirena nada mais é do que uma barca, parece uma barca. Ela tem pouca profundidade, mas tem grande área superficial exposta, né? Tem pegadores de um lado e do outro, onde você promove a fermentação do cauim de forma com leveduras endógenas ali, né? Exógenas, aliás. Então, acontece naturalmente. E volta e meia, as mulheres vão lá e remexem um pouquinho para ter a fermentação múltipla, paralela, que é o que acontece na natureza, é o que eu tento replicar aqui. Aliás, eu diria que a única diferença, voltando ao assunto que eu estava falando contigo agora há pouco, talvez da cerveja. Muitos entendem que o cauim seria uma cerveja, outros entendem que o cauim seria um saquê, que é o meu entendimento. E o problema da fermentação múltipla paralela, eu sei que ela acontece na cerveja, mas ela acontece perfeitamente no saquê, né? Ao mesmo tempo que você vai tendo a quebra de amidos em açúcares, você vai tendo a fermentação e isso entra no ciclo de tomar lá da cá, que pode levar alguns dias. Muito bem colocado. Então, meu nome é Diego, vim aqui participar um pouquinho também para traçar um pouco paralelos, né, com o projeto Manipoeira, que a gente começou o ano passado, ao fim desse primeiro ano, que está agora lançando essas primeiras cervejas, né. Para a gente é muito interessante poder te ter aqui, e muito obrigado por ter vindo. Eu acho que, como a Aline falou no início aqui dessa mesa, né, o dia hoje é dedicado aqui nesse palco a falar da identidade etílica das culturas que a gente está em contato, não só brasileiras, sul-americanas. E quando a gente começou lá em 2018 a fazer a pesquisa para fazer essa cerveja, e que nem de perto a gente tem interesse de chamar ela de cauim ou nada disso, porque a gente simplesmente pegou uma parte do processo que a gente tinha conhecimento dos povos originários para trazer como uma parte tecnológica para que a gente tivesse um terroir mais local, né? Que a gente trouxe, a gente sabe que para fazer cauim ou outras bebidas que tem aqui, né, na base da mandioca, o suco da mandioca, basicamente fermenta espontaneamente, e a gente queria simplesmente vivenciar esses micro-organismos que são da mandioca, né? E até a própria mandioca, por conta desses açúcares extremamente complexos, parte das cervejas ficam com o açúcar complexo exatamente para que haja uma fermentação paralela durante o tempo de garrafa, porque a gente acaba produzindo uma cerveja que, com os açúcares complexos da tapioca, que a gente sabe que tem, ela vai se manter em refermentação de forma meio que quase que contínua, tanto que são cervejas que a gente sabe que no mínimo 10 anos elas aguentam na garrafa. Mas uma coisa assim que dentro da tua conversa e me lembrou muito alguns estudos que a gente vem fazendo, não só para o projeto Manipoeira, mas agora também com o projeto do milho, é muito da questão da própria expansão linguística, se a gente correlacionar com a análise genética da distribuição das variedades de milho, por exemplo, né? Teve um estudo muito legal que a gente teve acesso, e eu até escrevi um artigo sobre isso, que no sentido de que se a gente começar a observar, né, não apenas a questão, né, de que fazer cerveja é fazer uma expressão cultural. E se a gente começar a analisar a evolução, principalmente já começando no Arawak, a expansão Arawak do tronco linguístico, e chegando no Tupi, depois indo para os Carijó, indo até para uma expansão ainda para as Antilhas, para todas as ilhas, né, da América Caribenha, né? E levar consequentemente também a mandioca para lá, né, e cã e tudo, tanto que o nosso passo agora é a internacionalização desse projeto, buscando ir pelos caminhos dos povos originários, porque eles que levaram para lá, né, após a domesticação da mandioca e do milho. E é engraçado que, inclusive, as partes do Rio Negro, onde tem as passagens mais fáceis do rio, é onde se encontrou vestígios arqueológicos da domesticação, tanto do milho como da mandioca, né?
apesar da mandioca se ter a desconfiança através dos métodos arqueológicos que a área de que ela é originária da área de transição da Amazônia com o Cerrado, foi levado pelo povo G para a parte do Rio Negro domesticado pela Arawak, daí já fez toda a expansão indígena. Mas o que é mais interessante é que se a gente observar a distribuição dos troncos linguísticos, ele vai dar certinho com a distribuição dos peabirus. Então, a cerveja e os caminhos que a língua desenvolveram são ruas, né, são estradas que conectam culturalmente não apenas, né, a língua, a cultura, mas também todas as tecnologias que desembocam aqui, né? Aqui a gente tem 2 garrafas que, de certa modo, chegaram aqui porque muita gente percorreu os peaberus, né? Trocando informações, levando essas coisas para tudo para frente. Só para falar um pouco, né, como é que é a conexão do projeto Manipoeira com a questão antropológica, né, que é a formação da cultura brasileira, que também, assim, hoje, falando contemporaneamente, né, que é essa mistura de todos os tipos de culturas, aqui a gente está tendo, assim, o privilégio de poder estar tomando cauim, e a Manipoeira, ela é um desenvolvimento que já é uma mistura de vários conhecimentos, né. E é a partir disso que não apenas a gente honra, mas como a gente desenvolve uma cultura identitária única, para chegar em produtos que são realmente brasileiros, né? E não apenas a gente está reproduzindo, né? E essa discussão que a gente tem há tantos anos, né? Bom, a gente está aí falando em escolas cervejeiras, né? Então, como construir essa escola brasileira, né? Como trazer essa tradição do que é nosso e o que seria esse terroir nosso, né? O que seria algo da cerveja brasileira. Porque essa é a grande... Porque nós estamos há tantos anos aí pesquisando receitas históricas norueguesas, dinamarquesas, de tantos. E a gente tem hoje pesquisas incríveis. A Manipoeira é uma delas, né? A gente estava comentando hoje da pesquisa na África do Sul, né? Das cervejas selvagens de sorgo. Então a gente tem hoje pesquisas incríveis resgatando esses sabores e esses saberes, podendo para construir, né, um pouco hoje do que seria esses Brasis do nosso copo, né? Trazer esse tanto de saberes para os nossos copos. Uma coisa que eu acho legal que vocês vêm fazer... Aliás, o Projeto Manipoeira está de parabéns. Eu tô numa ansiedade absurda para experimentar, devo dizer. E, assim, o que vocês vêm fazendo é uma evolução. De novo, né? A gente tem essas falhas históricas, né? Teve lá o Manifesto Antropofágico de 22 e agora vocês retomam com tudo na cerveja, né? Isso eu acho muito legal. Que nada mais acho que é bem isso, né? A gente tá fazendo uma antropofagia do que é europeu para ter o nosso como resultado. Só tenho elogios e tô ansioso. Bom, tá franqueado para perguntas aí, por favor. Tudo bem? Então, algumas coisas, então vou dar uma olhadinha aqui. Mas assim, como o tempo tá meio curto, eu até perguntei em ordem de uma certa prioridade, assim. Porque entendo que não dá pra falar de todos os tipos, especificamente de cauim, mas se puder falar mais ou menos os macrotipos. Por exemplo, fui te seguir lá no Instagram, eu vi que tem o 100% de mandioca e o com cachaça, né? Só pra dar uma visão mais macro dos tipos mesmo que existem, né? E, de maneira geral, o processo, assim, você comentou que, claro, tem que ter os açúcares fermentescíveis, ok? Mas é uma fermentação aberta? Como é que funciona? Como é que funciona a atenuação? Tem algum parâmetro, assim? Até pro pessoal ficar mais curioso, de ir atrás também. Essas duas coisas. Obrigado por abrir esse tópico. Eu estava esperando as perguntas para realmente saber o que estava de interesse, tá? Porque eu trouxe bastante coisa aqui. Eu anotei algumas que são interessantes, né? Algumas cervejas interessantes. Se a gente vai, por exemplo, eu estava falando, eu citei bastante o tronco linguístico tupi-guarani, né? E como ela bem falou, existem hoje perto de 21 troncos linguísticos diferentes. Tem os 4 principais, que são aqueles que a gente aprende na escola, que é Tupi, Gé, Aruac e Caribe. Dentro dos Caribes tem o Ingaricó, que é muito legal. Eles fazem um cauim com batata doce rosa e a bebida fica cor-de-rosa. Maravilhosa. O Pajuaru, dos Macuxis e Apixana. Massato, dos Oxanincas, né? Os Oxanincas ficaram super famosos pela coleção do Oscar Metzavati da Osclay, que ele colocou lá tecidos. Os Oxanincas fazem tecidos incríveis. Eles são reconhecidos porque eles usam aquele... como se fosse um chapéu, mas na verdade é uma cangatara, chamada de amaterense, né? E os tecidos são maravilhosos, estão ali no Acre.
tarubá do Saterès maués, que é basicamente feito de mandioca em 100%. O mong, que eu falei, ó, tem a composição exata aqui. Ele é feito de 40% xaxim, 37% mel, 20% pinhão, 3% outros. E a fermentação é muito interessante, porque eles pegam... Bom, se a gente fizesse isso, todo mundo iria preso aqui. Mas eles pegam a araucária, fazem uma cassirirena de araucária. Cassirirena nada mais é do que um ambiente para fermentação, né? Se assemelha muito a uma canoa. Ela tem grande área de superfície exposta, mas tem a profundidade baixa. E esse material é colocado lá. O mel já tem açúcares presentes, né? O mel, ele... Bom, até falar um pouquinho de hidromel aqui. O mel, na teoria, ele deveria fermentar super fácil, porque a quantidade de açúcares que ele tem é astronômica. No entanto, existe um empecilho para a fermentação do mel, que é um empecilho osmótico, que é justamente a densidade dele, né? Ele é tão denso que não permite que micro-organismos se multipliquem. Por isso o nome hidromel, porque você só vai ter uma bebida alcoólica do mel quando você adiciona água, você precisa fazer uma solução, né? Quando você tem a solução, aí sim você vai ter a multiplicação de micro-organismos e a fermentação. Então, no caso do Choclenx, não tem a mastigação em cusparada e a fermentação é feita em cima dos açúcares do mel, mas junto ali com o pinhão e xaxim. Vocês não viram errado, é o mesmo xaxim que a vovó usava para colocar samambaias e hoje em dia não pode se usar mais, né? Então, você vê, eles não, obviamente, estão no Brasil há muito mais tempo, tem todo o direito de fazer isso, eles usam araucária e xaxim, vai a gente fazer isso, né? Então, é uma bebida proibida hoje para consumo, mas, enfim. Essa seria uma boa pergunta, né? Que eu acho que seria uma curiosidade bem... Que como tu tomou o Cauim em diferentes locais, escrevesse também um pouco como é que é as características sensoriais dos Cauins que tu tomou. E se há alguma relação agora tomando algo que foi fermentado com micro-organismos brasileiros, selvagens, e ligados à mandioca, se tu consegue fazer alguma correlação entre o que estás tomando aqui. Obviamente que isso aqui é apenas uma das amostras, a gente tem uma variação bem grande, né, de resultados dentro do projeto Manipoeira, vai poder ver amanhã, mas queria saber a tua opinião, assim, um pouco de como é que é os Cauins que tu já tomou e o que tu vê em relação. Muito bem. Bom, vamos lá. O primeiro ponto. Infelizmente, eu tomei menos Cauim do que aqueles que eu gostava, tá? Gostaria de tomar. É uma situação muito rara você entrar numa aldeia, ser convidado, ganhar o respeito, ganhar a consideração de uma comunidade para participar de um ritual de caunagem, como que eu já falei antes. O Cauim é uma peça dentro de algo muito maior do que o Cauim, com valores espirituais e religiosos enormes, né? Isso é importante ficar muito claro. Mas, sim, eu já tive a chance de experimentar alguns Cauins de algumas aldeias. É evidente que tem um elemento, vocês que estão experimentando aqui agora vão perceber que está na cerveja bem... E, aliás, eu adorei a forma que ele aparece na cerveja, que é o seguinte: quando vocês comem o biscoito de polvilho, não tem um nome para isso, convido vocês a dar um nome para isso, né? Se a gente tem o sabor umami, que existe um nome japonês, se você tem algumas pegadas e tem nome, eu preciso de nome para isso. Que é a sensação que você tem quando come um pão de queijo, um biscoito de polvilho, que ele tem um certo umami no final da boca, né, que é super... Esse Cauim, infelizmente, não tá tão presente, tá? Eu fiz alguns no passado que, assim, o biscoito de polvilho era muito presente. E, cara, ele aparece muito forte aqui na cerveja, essa sensação de biscoito de polvilho da boca, que é o forte da mandioca, né? Na minha opinião, é o mais legal da mandioca, sabe? E tanto que eu até falo pro Hildo, né? O Hildo deve ficar muito chato comigo. O Hildo, um abraço. Volta meio, quando eu vou pros restaurantes, eu falo, cara, precisa ser mais seco, tem que voltar aquele negócio do biscoito de polvilho. E aí ele tenta recriar com os alunos dele em sala de aula, né? Então tá aí a dica, Hildão. Ou vamos compartilhar os micro-organismos da Manipoeira com vocês, sim, exatamente para essa fermentação ficar, de repente, mais próxima até. Porque agora a gente tem essa coleta de micro-organismos e tá identificando de forma genética como é que é o processo e tal, para entender como é que a gente chega nisso, né? Mas o interesse todo é esse, né? Saber se a gente tá chegando próximo dos sabores, não da bebida, mas dos sabores que são locais, que é o nosso terroir. Quanto aos sabores do Cauim indígena, grande parte deles, assim, a primeira sensação que você tem, com todo respeito, é de repulsa, né? Porque, afinal de contas, você não sabe o que você vai beber ali, tem mastigação, tem contaminação por bactérias, o aroma deixa claro que tem uma certa contaminação por bactérias. Não é o tipo de bebida que você encontra, né, quando você vai, por exemplo, no Imigrantes Bebidas. Não é. Mas a gente não tem problema nenhum com bactéria, a gente gosta delas. Então tá tudo bem. Eu tô ligado. Mas, enfim, o consenso geral, assim,
do cauim indígena, basicamente, é um mingau alcoólico. Não é tão impetuoso assim. Aqui ficou legal. Você sente uma presença muito forte, tem uma personalidade incrível, né? Você não sente essa presença toda no cauim indígena. Você até... Eu me surpreendi porque eu achei que era limpo o cauim indígena. A sensação que eu tinha é que eu, né, ia beber alguma coisa grossa, grosseira, que tivesse uma textura de mandioca. E não, é fluido, é um mingau super bem feito, gostosinho e de álcool. Eu chuto ali, não consegui medir, mas eu chuto ali de 6 a 10% de álcool. É bem alcoólico. Então, imagina que você pegou um mingau e despejou ali uma vodka bem inerte, uma vodka russa, daquela que não tem sabor nenhum. É isso. E, obviamente, vai ter o gostinho de mingau, de pão de queijo, tudo que a gente percebe. Acho que esse é o ponto comum, sabe? Porque é muito legal explorar os micro-organismos, é importantíssimo, é o que torna diferente, é o que dá personalidade, é o que vai causar a grande variedade de manipueiras que vai existir. E que maravilha ser convidado para participar desse nascimento aqui agora. Estou muito lisonjeado mesmo, né? Mas, por outro lado, a essência tem que ficar, né? Quando você toma um vinho, você experimenta o mundo inteiro, mas a essência da uva tá lá. E eu acho que o que eu encontrei de essência nos cauins e na maripuera, no cauim, do processo... Aliás, é importante que se diga, tem 3 processos para se fazer cauim, né? O ancestral, que é a mastigação em cusparada, o japonês, que foi o que eu desenvolvi com koji, e o enzimático, que é o do Ildo. Todos eles você vai encontrar esse elemento comum, que é o gostinho do biscoito de polvilho. A gente podia dar um nome tupi pra ele, né? Ia ficar legal. Posso fazer uma do pessoal de casa antes? Pois a não. Anastácia está perguntando dos povos que você teve contato se é verdade que só as mulheres participam do ritual da cusparada. Boa Como pergunta. seria essa parte toda ritualística? Boa. Antes de responder, sigam a página Cauim Tiacal, tá? Deixa eu fazer um mechazinho, né? Porque essa pergunta é importante e vai dar audiência. Então, acho que tem um ponto que é importante frisar, tá? Quando a gente fala de indígena brasileiro, a gente está falando de uma pessoa, um indivíduo. E não é. Você tem um universo, né? Enorme. E eu gosto de deixar isso bem claro. Então você tem diversas culturas indígenas. E em muitas culturas, quem mastiga é a virgem jovem, né? Então tem, por exemplo... Pena que eu não anotei esses aqui. Eu tenho um vídeo que eu coloquei muito legal que aparece elas mastigando. São as Wajuins. Não vou lembrar o nome da cultura aqui agora, mas elas têm uma pintura incrível. E elas fazem mastigação enquanto os homens e as mulheres descem o rio para buscar em seus panacos. Panacos são cestos de palha muito grande que eles levam nas costas a mandioca. E elas estão se preparando ritualisticamente ali com aquelas pinturas. Quando eles sobem o rio de volta, elas mastigam a mandioca e fazem todo o ritual que a gente já conhece, né? Essa etnia permitiu que divulgasse o conhecimento. Eu até coloquei no meu blog, depois dei uma olhada lá as fotos. Até o final do dia eu levo lembrar o nome da etnia. E são tantas que a gente entra em confusão. Então, nesse caso, são jovens, virgens, né? Que é o arquétipo básico que todo mundo acha que acontece. Mas tem diversas outras culturas que a mastigação é feita pelas mulheres anciãs mais velhas. E o fato de não ter dentes contribui para ter um cauim melhor. E aí eu já, né, como sou do mercado de bebida, eu entendo que, no caso do mercado de bebidas, a gente não curte muito bactéria, assim, no mercado da indústria de bebidas, a bactéria não é bem-vinda. Algumas são, obviamente, você tem fermentação malolática, ponto final, mas é controlada, né? Acho que essa é a grande diferença, até foi uma diferença que eu vivenciei bastante com os meninos da Companhia dos Fermentados. Mas eu acho incrível esse trabalho e percebo que a bactéria faz um papel maravilhoso, não pode ser questionado. Não tive a chance de experimentar o cauim mastigado pelas senhoras que não têm dentes, mas eu entendo que a contaminação bacteriana talvez seja menor, né? Especulação minha, não é fato isso. E muito está no campo da especulação, né? Como eu falei agora há pouco, imagina, os macuxis fazem um processo incrível no qual eles intercalam as folhas de periquiteira. É óbvio que eu gostaria de entender cientificamente o que acontece ali, como que é feita a quebra do amido. A gente vai ficar na dúvida, até que eles tenham a vontade de se manifestar a esse respeito. Então, assim, a resposta para essa pergunta é essa. Varia de aldeia para aldeia. Tem aldeias até que homens fazem mastigação. Tem aldeias que eles estão redescobrindo o cauim, então os homens estão mastigando para entender o que é melhor, né? Tem um panorama muito complexo. Bom dia, Luiz. Bom Tudo dia. bem? Eu sou o Christian. Luiz, a pergunta é a seguinte, ou melhor, tu pode explanar um pouco mais a respeito de legalização, como que a legislação trabalha Excelente com o cauim? ponto. Bom, o que acontece? Ironicamente, a bebida antiga brasileira, que existe desde antes da época da chegada dos colonizadores europeus no Brasil, não tem uma lei, algo que justifique sua venda, né? Você não pode vender cauim. A única forma de você tomar cauim hoje em dia é vindo nas minhas palestras e indo numa aldeia.
e também é através da Companhia dos Fermentados, quando você toma Caxiri e Pajuaru. Fora isso, você tem que ir numa aldeia. Existe uma lei, eu não vou lembrar agora, por isso eu anotei, que a Lei de Bebidas Alcoólicas, ela é uma das mais antigas que existe, é de 1994. Como vocês devem saber, toda lei precisa de uma regulamentação para funcionar. A lei sozinha não serve de nada. Essa lei é de 1994, existe o decreto 6871 de 2009, esse eu conheço bem porque eu trabalhei muito em cima dele, que o material obtido através da fermentação da mandioca pode ser utilizado como ingrediente para se preparar a tiquira. A tiquira, para quem não sabe, é uma bebida destilada de mandioca, não é uma fermentada, né? Até para deixar o público de casa leigo um pouquinho mais familiarizado com os termos. Destilação acontece, bem dizer, para aumentar a graduação alcoólica, né? Você tem, por exemplo, os vinhos, que atingem uma graduação máxima lá na faixa dos 12 até 15, até 16%, mas se você quiser maior graduação alcoólica, você vai ter que separar álcoois de água através da destilação em alambiques, né? Quando você destila, por exemplo, um vinho, os primeiros álcoois que vão sair vão ser o metanol, por exemplo, a temperatura de ebulição é 65, né? 65 graus. Não nos interessa, metanol é um álcool que não pode ser bebido. Por outro lado, quando começa a sair o etanol, que é 78 graus, e assim você aproveita, né? Daí o nome de corte de cabeças e caudas, não vou entrar em detalhes aqui. Então, a destilação, de uma certa forma, serve para aumentar a graduação alcoólica para diversos fins, para que a bebida dure mais, ou mesmo para o prazer do camarada que está tomando. Então, existem as bebidas que são fermentadas, que é o caso do vinho. O destilado do vinho é o brandy, é o conhaque, por aí vai. O destilado da cerveja é o whisky, por aí vai. O destilado do cauim é a tiquira, né? Então, basicamente, é esse cenário que você tem. Eu viajei tanto que até perdi a pergunta, né? Então, o que acontece é que a lei prevê a mandioca, o vinho da mandioca, como ingrediente para tiquira. Até uma consulta pública que saiu agora no dia 12 de abril de 2022, no qual essa lei 6871 de 2009 estava sendo questionada. E aí eu fiquei super atento, eu tenho amigos incríveis que me avisaram dessa consulta pública. Eu, mais do que nunca, mandei um material com mais de 200 páginas. Tem o Cássio Cunha, que espero que esteja assistindo, que foi o diretor de qualidade da Pernod Ricard. O cara é incrível, é um parceiraço meu. Sem ele, a gente não estaria aqui tendo essa conversa. Me ajudou a fazer um material muito legal para apresentar para o mapa. E aí a gente conseguiu, saiu agora em dezembro, uma lei preliminar que já permite o cauim, o nome cauim, a ser comercializado. Então a gente já tem isso. No entanto, dezembro não dá tempo de tirar mapa, né? Eu não posso vender meu cauim ainda, porque não tem... Aliás, fica aqui o convite, né? Quem quiser produzir cauim, me dá um toque, me chama, porque se vocês conseguirem mapa, vai ser a primeira indústria que vai vender cauim 100% mandioca no mercado. Aí. Estiguei a galera agora, hein? E como é que tu pensa na produção do cauim de formato industrial, usando, por exemplo, a estrutura da cervejaria? Já chegou a pensar como seria essa produção ou não? Então, eu partiria para o mais simples, né? O mais simples é o que funciona primeiro e mais legal. O Wildo, como ele é um professor, ele procura fazer as coisas de uma forma acadêmica. Ele desenhou o cauim que vocês estão tomando para ser um material de sala de aula. Então, ele é feito com amido de mandioca, né, com a fécula da mandioca, que nada mais é do que o polvilho azedo, né, simples, direto e reto, polvilho azedo, 25 kg de polvilho azedo em 100 litros de água, super simples de produzir. Você vai precisar de uma panela de cocção, uma dorna de 100 litros e um chiller, porque a temperatura é importante. Aí, basicamente, você vai ter o processo da quebra de amidos em açúcar e a fermentação, que depois vai acontecer em paralelo. E clarificação, né? Se você não quiser tomar um mingau, no final das contas, até por questões comerciais é legal clarificar. E também por questões... A bebida, como ela é nova, e eu sou virginiano, super pé no chão, e o Udo também a gente não quer se arriscar muito agora. Deixa essa turma mais atrevida, mais nova, se arriscar, a gente fica lá mais na calma, entendeu? Os velhinhos ficam fazendo cauim básico, enquanto a turma mais... Os artistas mesmo manifestam suas artes através de coisas mais sofisticadas, né? Aline, Diego, Luiz, muito obrigada pela apresentação. É um prazer e eu que agradeço. É muito, muito interessante, finalmente, a gente ter essa sorte de discussões em ambientes de troca de conhecimentos cervejeiros num primeiro momento, mas com muita conexão com outras bebidas amigas, né, e muito próximas. Luiz, me intrigou muito quando você, lá pras tantas, comentou sobre o cuidado diplomático com os povos originários na produção de cauim. O pedido de
de participar da cauinagem, Sim. o pedido de reproduzir o que se aprende ali e possibilidade da reprodução dessa forma mais comercial, bem típica dos cara pálida, também com o cuidado diplomático junto a esses povos. Sim. Como é que você imagina isso sendo feito? Vou imaginar que isso seja comprado, essa ideia genial num primeiro momento de reproduzir essa identidade de território tão brasileira a partir dos povos tupi. Como é que você imagina esse diálogo para autorização? Porque na medida em que as pessoas compram a ideia, isso pode ser replicado de forma pouco reverente, inclusive, não? Excelente pergunta. E eu tenho alguns cuidados nesse sentido, naturalmente. Tem diversos amigos que falam, porra, coloca logo isso pra vender, cara. Eu tô ouvindo coloca logo isso pra vender desde 2010. 2016, vai. Por isso, tá? Existe um cuidado muito grande. Esse trabalho aqui é fundamental. Antes de beber, a gente vai receber todas as informações primeiro pelo córtex. Depois é que vai chegar lá no cérebro reptiliano para ter o prazer da bebida. Porque precisa ser muito bem entendido isso, né? Precisa ser muito bem transmitido isso. Existe uma coisa que é horrível e jamais pode acontecer, e eu fujo disso, que é a apropriação cultural. Mas eu incorro no risco de, uma vez que eu estou usando o nome Cauim, uma vez que eu estou usando tecnologia indígena para fazer uma bebida. Isso é muito delicado. Como que eu sei que não é apropriação cultural? Como que eu sei que isso é legal e vai gerar uma nova economia? Não só a economia, mas também vai gerar uma forma das culturas se manterem vivas? Pelo debate. Por isso que eu estou fazendo agora. Isso que eu estou fazendo com vocês hoje, eu já venho fazendo muito tempo atrás. Eu sempre debato, eu sempre coloco em pauta. Eu convido as pessoas a fazerem seus cauins. Não só o homem branco, como também o indígena. E a colocá-los para venda. Você já teve oportunidade de falar com os povos originários e como foi diversos. a receptividade em média dessas pessoas? Média é 50% e 50%. É engraçado como o país está dividido em tudo, inclusive nessa questão. Tem comunidades indígenas que querem o Cauim para ontem, como é o caso, eu acabei de citar agora, né? Tem um amigo meu que é o Quaraci Coema, ele tá fazendo o Cauim na aldeia Tracoeira. Aliás, ele faz um trabalho incrível, Quaraci, um forte abraço. Tá fazendo fermentados não só de mandioca, mas também de caju e tal. E é a última aldeia tupi no litoral. Fica lá na Baía da Traição, na Paraíba. Eles estão tendo, eu já falei aqui, mas repito, eles estão tendo aulas, já tiveram, né? Muitos deles já são formados em tupi antigo, pela USP, pelo professor Eduardo Navarro, e estão acordando o idioma tupi antigo que foi falado por Felipe Camarão lá atrás. Isso é incrível. E eu tô fazendo parte disso com a bebida. Tô ajudando ele, mandei algum material, tava ajudando pouco, gostaria de ajudar mais. Isso é incrível. Ele não só um optante, como ele tá querendo realmente revivar o Cauim e colocar o Cauim à venda e fazer o Cauim não só comercial para vender e ganhar um dinheiro, um troco para a aldeia, como também vender a tradição, contar uma história. Todos eles são ótimos historiadores. Conhece o Quaraci, por exemplo, ele também cria abelhas. Ele conhece o nome científico de todas as abelhas. Conhece mais do que ninguém o comportamento dessas abelhas. Né? É um cara que tem uma admiração fora do comum. Né? E é um indígena que adora meu projeto, recebe de braços abertos o projeto. Como também tem indígenas que falam, Luiz, deixa a gente em paz. Não fica colocando o Cauim na mão das pessoas, entendeu? Mas eu entendo, Silene, que assim, eu visitei algumas aldeias. Grande parte. A maioria delas, eu presenciei, por exemplo, indígenas que perceptivelmente estavam contaminados por mercúrio, porque estava com falhas no cabelo, com a pele completamente detonada, sem um puto para gastar, para comprar comida para a aldeia, passando fome, aquele barrigão enorme de verme. Não foi uma aldeia, nem duas, nem três. E esses caras vivem porque vendem uma tapira ou porque vendem um cesto. Porra. Eu construiria de graça, com prazer e, sei lá, uma unidade produtora de Cauim, para que eles possam ter uma economia e vender a cultura deles. Quem sabe dar um jeito de contratar um bom advogado e mandar o filho da mãe que tá jogando mercúrio na água deles embora, entendeu? Então, assim, de novo, só para terminar, eu vejo que o debate tem que vir antes do Cauim, e eu já venho fazendo isso há 6 anos. Espero que quando o Cauim chegar no mercado, a gente esteja, sabe, todo mundo tenha amadurecido muito bem a ideia, né? E, assim, com todo respeito, eu não faço exatamente o papel do mega empresário que tá ficando rico com Cauim, até porque eu não vendi uma garrafa até hoje e gastei dinheiro à beça para trazer essa cultura, né? A apropriação cultural maior é dos japoneses no meu método, porque eu trouxe a grande... Aliás, tem uma história incrível que eu quero contar para vocês. Eu tive até emblemático. Por que nunca teve Cauim antes? Por que nunca alguém se meteu, nenhum português se meteu a fazer Cauim lá atrás? Por que o Luiz aqui aparece, o Fernando aparece agora fazendo Cauim? Já foi embora. Por que essa turma tá aparecendo fazendo Cauim aqui agora?
né? Bom, tem relatos históricos de que, no primeiro momento, os portugueses queriam beber, porque, trazer aguardente de Portugal é caro, tem que esperar o próximo navio e tal, enquanto que, cara, a gente tem bebida alcoólica aqui, os índios ficam doidões ali, dá pra gente beber o que eles estão bebendo. E aí eles tentaram fazer o cauim limpo. Tem relatos de portugueses que tentam fazer o cauim limpo, não rolou, né? Obviamente, você precisa ter quebra de amidos em açúcares e não vai dar para fazer um cauim sem mastigação. Eles não conheciam, obviamente, o processo de quebra de amido em açúcar e o negócio ficou parado, né? Depois disso, eu tive no Japão em 2016 para buscar koji. Hoje em dia vocês podem comprar pela internet, né? A Companhia dos Fermentados tá aqui, aliás, o Mesha vende, mas na época não tinha. E eu fui buscar lá. E eu fui em Kyoto, num lugar que foi recomendado pela Gekkeikan, que tem um centro cultural incrível, que vende sake de uma forma muito legal, conta parte do que eu contei aqui agora, que mescla muito bem essa história das tradições ancestrais, religiosas, o forte envolvimento que o sake tem com o shintoísmo. Você tem uma imersão completa antes de tomar seu sake. E é isso que eu adoraria que fosse feito aqui no Brasil, né? Por isso que eu quero que seja usado tupi, enfim. E aí eles me indicaram um cara lá, um pouquinho distante ali, de onde tem a Gekkeikan, e eu fui comprar hoje ali. E aí eu falei do meu projeto, mostrei meu projeto pro cara e tal, ele viu. Tinha um inglês, graças a Deus, um inglês britânico, assim, acho que ele estudou fora, mas ele já era de uma 7ª geração de produtores de koji. Aí ele me falou assim, mandioca, você quer fazer sake de mandioca? Eu falei, peraí. Ele foi lá atrás, ele trouxe uma cepa que ele já vinha evoluindo, que aliás eu dei pro Fernando isso, espero que você guarde isso com 7 chaves, que o cara já... Alguém nos anos 70, provavelmente um descendente de japonês, foi pro Japão, foi na Hishiro Komoyashi, que é essa empresa, pediu para que ele desenvolvesse cepas de koji para mandioca, ele usou o termo, não era nem yuca, não era mandioca. E aí ele estava desenvolvendo, só que o cara morreu em algum ponto. Provavelmente a gente teria o cauim lá atrás nos anos 70 e não teve, né? Esse descendente japonês provavelmente morreu e a coisa parou por aí. Então, resumindo, muito diálogo, muita conversa, córtex primeiro, depois o reptiliano. E, naturalmente, a ideia não é se beneficiar do conhecimento e da cultura indígena. Não é. A ideia é fazer o contrário. A ideia é fazer a aculturação às avessas. Da mesma forma que os indígenas foram catequizados, eles sofreram a aculturação de portugueses. Agora a gente pega essa cultura que era dos indígenas, que duras custas continua viva, hoje, aqui e ali, entendeu? São pequenas centelhas que a gente vai colocar, assoprar e vai voltar essa cultura indígena. É essa a proposta. Perfeito. E eu gostaria só de fazer um arremate da minha pergunta, e a minha provocação não tem direta... Mas é importante. Sim, não tem direta relação à sua iniciativa, mas muito a sua particular iniciativa com a sua proposição, Sim. Que aliás é belíssima, o líquido e a apresentação, com um grande apelo gastronômico, eu vejo como uma possibilidade muito enorme, bom. A parte de todas as premissas que você comentou, da sua introdução à cultura originária com os chefes de cozinha, o Gundong e o Emiliano, por exemplo, há 20 anos, 10, 20 anos atrás, e a falta de bebida. Não é? Se você tivesse a oportunidade, como eu imagino que tenha, de alguma forma informal, a apresentação dessa bebida nesses mesmos restaurantes, hoje tem uma entrada enorme. Sim. Então, é muito provável que algumas pessoas que estejam nos ouvindo esteja já pensando a possibilidade de replicar, ainda mais com o seu convite aberto. Não, eu tive recentemente o Breno Berdu lá do Hotel Emiliano, fui lá, ele me recebeu super bem, adorou o cauim. Exato. É um trabalho que eu venho fazendo, é importante você levar para esses restaurantes, né? A questão está em quanto de responsabilidade ética a gente passa a fazer. Exato. Porque o que existirão, certamente, serão pessoas enxergando os cifrões por trás dessas oportunidades, tão e apenas. Vale a pena que a gente dê viabilidade econômica, mas que também traga esse propósito de reconstrução histórica e cultural. Reparação, né? Reparação e não apropriação cultural. Exato. Com o reavivar cultural, ao contrário. Você me fez lembrar de uma coisa muito legal, que, de novo, né? Desde 2016, a gente vem falando em palestras, falando do cauim, fala de cauim. O pessoal fala, esse pagano tá enchendo o saco esse negócio do cauim, mas é importante falar bastante disso. Eu lembro que o Paulo Açucocal falou para mim uma coisa muito legal. Eu tive uma sessão com ele, uma sessão mesmo para entendimento, né, espiritual e tal. E ele me falou, cara, assim, uma coisa que é muito, muito clara. Tudo vai acontecer a seu tempo. Não adianta ter ansiedade, sabe? Porque até esse ponto eu estava super ansioso, eu queria achar um parceiro, já queria produzir, já queria vender e tal. Ele falou, tudo vem a seu tempo. E é importante porque o tempo de compreensão
é mais importante do que se viesse no momento sem o grau correto de compreensão, de entendimento, essa bebida seria muito ruim, né? De novo, a minha responsabilidade para trazer o Cauim é enorme, porque da mesma forma que, imagina, qual foi a responsabilidade do cara lá atrás no Japão que fez com que a bebida ritualística dos anos virasse o saquê comercial? Obviamente esse cara não tinha essa consciência, mas hoje a gente tem consciência. E eu tô à frente de um projeto que o peso é muito grande nesse sentido. Mas é isso. Mas é uma questão muito séria que eu volto a frisar. Tem 2 pontos importantes que devem ser observados, que eu gostaria que fossem observados. Já que o Cauim vem do Tupi Guarani, já que o idioma Tupi foi popularizado no Brasil através da expansão Tupi, e já que a palavra Cauim é Tupi, por favor, vamos tentar manter o processo de produção em Tupi. E o segundo, respeito às etnias, sempre, né? Só aldeias optantes vão produzir e autorizar a produção. Sem que isso aconteça, nada aconteça. E tem um ponto que é legal também, que eu descobri esses dias, estava falando aqui para a Aline. Descobri há um tempo atrás, nesses sites, tipo Gênia, sei lá o quê, que há 16 gerações atrás, meu avô era Tibiriçá. A minha família é Correia de Moraes, minha avó nasceu no centro, eu sei que eles eram negociantes de café, né? Eu sei que a gente tem um túmulo no cemitério da Consolação, quer dizer, eu venho de alguém antigo aqui de São Paulo, só não sabia quem que era. Aí pesquisando eu vi que, tava lá, Antônia, como é que é? Antônia Quaresma, tal, eu. Então assim, eu descobri que agora já não é mais apropriação cultural, porque eu sou um dos descendentes de Tibiriçá. Luiz, o pessoal tá perguntando aqui, qual é a graduação alcoólica desse Cauim? Os primeiros que eu fiz, a graduação alcoólica chegava a 6 no processo japonês. A medição era caseira, tá? Então não tá correto isso, não tá preciso. O Wildo começou a fazer também na faixa dos 6 e 8%. Eu venho pedindo para ele, até uma vez eu fui no restaurante Dom, não falei com o Alex, mas falei com o sommelier dele na época, que eu não lembro quem era. E ele falou, cara, se você quiser uma harmonização legal, aí você tem que ter mais alcoolicidade, mais corpo, né? E aí eu soltei esse desafio pro Wildo. Esse daqui ele conseguiu fazer com 10% de graduação alcoólica. Tem uma pergunta do pessoal que está nos assistindo em casa. O Bruno pergunta assim: já pensaram em alinhar, talvez com a FUNAI, com o MAPA ou outros órgãos, uma espécie de compensação pecuniária destinada à preservação dos povos originários a partir da comercialização do Cauim? Isso é inerente, tá? Vai acontecer. Tem que acontecer, né? Eu mesmo, como te falei, né? Eu sou um artista plástico. E há um tempo atrás, eu criei um estilo artístico que é o Tupi Pop. Eu criei esse estilo porque eu criei Indígenas em Toy Art, né? Criei um blog, a coisa é bem louca, eu vou contar essa história porque é boa. Meu filho sabia falar o nome de 100 pokémons. Aí eu falei pra ele, beleza, fala o nome de 10 etnias indígenas. Não sabia. E aí eu entendi que a cultura otaku japonesa tem um potencial de passar informação para a juventude muito grande, né? É o que a gente vê quando, por exemplo, uma criança decora o nome de 100 pokémons. Cultura otaku é essa cultura japonesa, dos geeks e tal. E aí eu falei assim, legal, e eu piro em blog, né? Eu fiz um blog no qual eu coloquei diversas culturas indígenas, usei como base as informações do PIB sociocultural, que aliás eu tive lá falando do produto do Cauim também, só que infelizmente não casou nada ainda. E a minha ideia era fazer esses toy arts e destinar parte da verba ao PIB socioambiental, né? Porque é uma instituição que eu adoro. Mas não rolou, e também a minha pop-up store não rolou, eu fiz lá em Pinheiros. Mas o blog hoje é super visitado, e ele é uma referência, porque você entra ali, você tem informação de qualidade sobre os indígenas, você não tem a índia pelada, estigmatizada, que o adolescente vai entrar e vai ficar vendo por outros motivos, entendeu? Você tem um toy art, e eu tomei o cuidado de representar as pinturas da forma que elas são, eu tomei o cuidado de fazer uma pesquisa muito legal. E conforme o blog foi evoluindo, o que é mais legal, alguns indígenas mandavam e-mail pra mim, no teu blog, faz favor, conta a história de um antepassado meu que foi um grande guerreiro. Aí eu vou lá e conto, eu coloco. Então eu tenho um veículo de 2 mãos desde a época do blog. Você vê, tudo ao seu tempo, né? É muito legal isso. E esse blog me ajuda a ter uma conversa com a comunidade indígena enorme. Eu ilustrei e coloquei ali no blog mais de 240 etnias. Olha que legal. Então, assim, e outra, pra mim é ótimo, porque eu acabo fazendo uma pesquisa sobre todas essas etnias, né? É óbvio que o Alzheimer aqui, uma hora eu vou esquecer de todas eles, mas no mínimo eu já parti de uma base boa, né? Pra fazer o Cauim. E, de novo, eu de fato me sinto escolhido pra fazer esse trabalho de colocar o Cauim pro público. Eu imagino que se fosse pra mão de uma pessoa não muito legal, ia ser pior esse trabalho. Pois não. É só um comentário rápido do quão importante esse trabalho em diferentes níveis. E um dos principais é essa questão da manutenção das culturas dos povos originários. A gente sempre fica, eu mais acho que do que você, né? Eu acho que eu não tenho ancestrais indígenas, sou homem, branco, cis,
europeu, de certa forma, e estou fazendo bebidas indígenas. Assim como a gente também está fazendo cerveja, que é uma bebida europeia, e vinho e outras coisas há muitos anos. No caso específico das bebidas dos indígenas brasileiros, primeiro que a legislação brasileira não prevê. Olha que distorção. Você entra ali no DIPOV, né, na legislação brasileira, e procura dar um Ctrl F em mandioca, ou aipim, ou macaxeira, você vai encontrar ou como vinho para um destilado, que é a tiquira, ou como adjunto da indústria cervejeira. E estamos aqui no evento de cerveja. Que legal que é um adjunto, é um ótimo adjunto, é o carboidrato dessa região do mundo. Mas veja, esse vinho ou esse saquê, não é nenhuma coisa nem outra, é um cauim, não está previsto ali na sua forma líquida não destilada. E pior, na nossa ignorância, e que de certa forma um etnocídio, mais um desses povos que já passaram por tantos genocídios, né, há tantos séculos, o termo cauim, esse nome próprio, foi registrado por uma marca de cerveja, pela maior cervejaria, uma das maiores do mundo, a Ambev. Então, por exemplo, Luiz eventualmente vai ter problema em registrar o nome Cauim Chacal, porque o INPI, na sua enorme ignorância, permitiu que este nome próprio fosse registrado como uma marca. É tão surreal isso, gente, que é como você entrar num supermercado para comprar um vinho e esse vinho se chamar cerveja. Imagina uma marca de vinho chamada cerveja. Óbvio que não existe, porque cerveja é uma categoria de bebida. Sim, assim como cauim, mas tem cerveja com marca registrada, com o nome de categoria de bebida indígena. Porque nós somos ignorantes e a gente vai passando rolo compressor, e então a gente pode registrar caxiri, pajuaru e entre outras coisas. Então é uma obrigação que a gente tem, é uma alegria, é um orgulho, e isso me tranquiliza também. Eu vou lançar, já tá aqui com o rótulo pronto, uma bebida chamada caxiri. Posso fazer? Não posso? Eu, sendo esse homem branco que vos fala aqui, eu acho que eu tenho certa obrigação. Obviamente não vou registrar essa marca, porque não é registrável. É uma categoria de bebida, assim como caissuma, como caxiri. Isso tem que ser falado para as pessoas, esfregado na cara. Cauim não é cerveja. Pode estar dentro, pode ser um adjunto, mas ele é a categoria. Então, como a gente vai mudar isso? Com esse tipo de discussão e botando essas bebidas no mercado, falando para e se tiver como ter a participação dos povos originários, também melhor ainda. Só a última coisa, e aí talvez que você vai falar, que o Luiz vai falar, se e quando o mapa olhar isso, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento olhar isso com um olhar amoroso e reparatório de uma categoria de bebida que foi feita muito antes de pensar em lei da pureza da cerveja, a bebida que é mineira, que é muito mais antiga, aí o registro no NPI cai na hora, porque não tem como ter um registro de uma marca, de um negócio, que é uma categoria de bebida. Então, o mapa que tá aqui hoje, olha isso daqui, gente, vamos lá, existe, não pode ser marca de cerveja, para, desculpa. É isso. Não, imagina, eu que peço. Não, esse ponto do Fernando é importantíssimo, de fato deve ser observado, e quando você fala disso, Fernando, uma coisa que até eu lembrei na época que a gente estava conversando, eu não falei, mas as apelações de origem controlada, por exemplo, de champanhe, são entidades de classe que lutam por questões como essa, né? Então, por exemplo, quando o nome champanhe só pode ser utilizado dentro da região de champanhe para, né, bebidas feitas com chardonnay, pinot noir, pinot meunier, tal, e tem toda uma regra, né? Quem sabe hoje aqui o papo meu e teu já não nasça uma OAC de cauim. E aí sim a gente ganha peso e consegue as coisas na sociedade. Porque a lei, por exemplo, o decreto 6871 e sua alteração, nada mais foi do que uma grande conquista, porém ainda insuficiente, para que o cauim chegue à mesa do consumidor, entendeu? E esse ponto é importantíssimo, né? A gente está falando de, bom, enfim, que bom, a Cerveja Colorado promoveu o nome cauim, acho que teve até o seu papel, mas a partir de um certo ponto vai ficar insustentável para ele ter esse nome de fato, porque, né, quando você lê, acabei de falar aqui, Gonçalves Dias, quando você lê TV, Lerri e tal, você está vendo o nome cauim, né, lá atrás, tem em todos os dicionários, uma categoria, né, muito bem observado, e eu convido a gente aqui agora já criar uma apelação de origem controlada da cauim, do Inhapuambuçu. Luiz, você estava falando do blog, o pessoal de casa está querendo saber como chega no teu blog. Eu na verdade sou blog maníaco, né? Eu tenho um blog central que é o Blemia, B-L-E-M-Y-A, Blemia. E a partir dele acho que tem outros 21.
são uma coisa interessante. Eu provei a bebida e olhando para ela, ela parece um destilado. E ela não é isso mesmo, né? E eu sinto um residual. Esse residual é o que sobrou da matéria-prima, que é a mandioca. Não é adicionado nada, né? Não foi adicionado nada. Eu senti que é um residual açúcar, mas um açúcar diferente. Então, é intrigante porque você olhando, fiquei pensando, eu sou cervejeiro caseiro, e eu fiquei pensando como conseguiu chegar uma bebida tão límpida, né? Tão cristalina, com essa aparência tão destilado. É muito interessante isso. Aqui a gente deixa os nossos parabéns para o senhor Hildo Sena, da FATEC de Araçatuba, e seus alunos, né? Porque foi trabalho deles. Basicamente o que você encontra aqui, mandioca, água, leveduras e enzimas para quebra do amido. Só que assim, as leveduras e as enzimas em minúscula quantidade, né? Elas cumprem um papel enzimático, né? Vão quebrando substratos e a quantidade é mínima. Então, basicamente o que você tem aqui é fécula de mandioca, água e leveduras. Se todos eles têm a mesma aparência? Não tem. Aqui passou por um processo de clarificação com betonita, né? Provavelmente o Hildo costuma fazer 40 dias, não sei se ele chegou a 40 nesse, né? Eu fiquei surpreso com o tom, para falar a verdade, tá? Porque saiu um tom meio amarelo esverdeado. Tem algumas fotos que a gente faz. Eu fiz uma apresentação no Bar Convent e levei um Cauim lá, de 2019, não desse. E o Cauim tava muito esverdeado. E ficou bonito, ficou legal pra caramba. De novo, é uma bebida nova, uma cultura que nasce, né? Tem uma coisa que eu achei muito legal. Eu estive em Belém e comprei uns potezinhos de cerâmica de uma comunidade indígena. E aí, sei lá, eu, como sou artista plástico, fico colocando Cauim em diferentes potes, porque eu tô estudando a garrafa, é uma cultura que tá nascendo, concorda? E aí eu coloquei num pote de cerâmica, que eu comprei lá, né, de Belém, e deixei num canto lá, coloquei um papelzinho por cima, um copinho, ficou bonito, deixei no canto. E aí eu reparei que no ano seguinte, na parte de fora da garrafa, tava aparecendo uma cristalização branca. Falei, cara, que louco isso, de onde que veio isso aí, né? E aí eu reparei que a cerâmica ela era semipermeável e tava indo um pouquinho do Cauim para fora e tava formando uma cristalização de mandioca ali. E bonita, legal pra caramba, não era fungo, você passava a mão, tinha gosto de mandioca. Sabe, aí me lembrou, por exemplo, que na região de Conhaque, né, você identificava a casa de quem, né, os fiscais e o pessoal que estava cobrando impostos na época, eles identificavam quem estava produzindo conhaque porque via uma formação de um fungo específico nas paredes das casas, né? Então, é uma cultura que nasce. Quem não garante que daqui a um tempo alguém vai vender Cauim que tem essa cristalização branca como uma iguaria? A gente tá aprendendo com essa bebida, ela vai ensinar o caminho pra gente. Isso que é a parte mais legal dessa história toda. Eles fizeram uma escolha também de um Cauim específico tupi, né? Mas tem Cauim, por exemplo, que leva a própria farinha do milho, né? Tem outras adições que podem ter que não só a mandioca. Então é que a escolha deles foi a mandioca e a água, né? Eu tô falando do Cauim do Inhapuambuçu, que é esse aqui. É o meu Cauim tupi do Triângulo Histórico de São Paulo, né? Hoje em dia, você olha o Triângulo Histórico de São Paulo, como que alguém pode produzir uma bebida aqui? Não, de fato, é essa batata roxa, né? Tem também. Então tem o Cauim de outras cores, né? E eu espero, né? Vai ser, o meu sonho é você vai no mercado, você encontra lá Cauim Oaurá, Cauim dos Guaranis Emboás da comunidade de, sei lá, entendeu? E você tem diversos Cauins, cada um com a sua particularidade, como se fosse o mundo do saquês ou do vinho. É rico. É rico. É uma forma de não só vender uma bebida, mas de vender cultura, de passar cultura pro mundo. Último comentário. Fernando fez um ótimo comentário. Você complementou, comentando da possibilidade de, em algum momento, o INPI, inclusive, cair com argumentações muito culturais muito fortes. Vai acontecer, mais de menos dia, vai acontecer. Sim, em algum momento me ocorreu fazer essa pergunta que você, no final das contas, levantou, lembrando de uma marca de cervejas que leva o nome Cauim e que de alguma forma se apropria. Fazer um comentário muito rápido em relação ao histórico para chegar a essa marca. Essa marca hoje é parte do arcabouço de marcas da ABI, de fato, mas ela originalmente foi desenhada pela Colorado, que você bem lembrou, e por um homem em particular, que aqui não está, e falo porque tive a oportunidade de conviver com ele durante essa fase de redesenho do portfólio da Colorado à época. E a Cauim veio com uma vontade muito genuína de fazer valer os povos originários e essa memória de uma bebida à base de mandioca, ainda que tivesse... E eu quero até colocar uma adendo. Eu tenho amigos da Cauim Colorado, que eu respeito muito, eu entendo que a proposta foi exatamente essa, tá? Sim, e Marcelo Carneiro, ele tinha, de fato, essa genuína vontade. Não era uma vontade muito, digamos, capitalista de passar o rolo compressor. De qualquer forma, vale comentar que aquele momento, digamos 2006, 2007, onde pouco se discutia isso,
deve ter passado desapercebida esse tema de se apropriar culturalmente de um nome que se vale por uma categoria, uma bebida e não para uma marca. Quiçá, com hoje, Ambev, a gente possa ter não só uma articulação política a parte do que já foi comentado, com o FUNAI, com o MAPA, de fazer valer cair o INPI, mas que não seja um embate comercial. Exato. E que a própria ABI caia por si, entendendo e reapropriando de maneira pacífica esse tema, e talvez esse imperativo moral seja muito mais valioso do que o imperativo capital por trás dessa marca. Quiçá a gente chegue a esse ponto, eu imagino que isso possa vir a ser uma realidade daqui a alguns anos. Excelente ponto. Eu também não curto muito a beligerância, até porque o mercado de bebidas todos se conhecem. Um faz uma besteira aqui, outro faz uma besteira ali. Aos olhos de alguns amigos meus, eu tô fazendo uma besteira aqui. Mas o fato é que a gente tem que se respeitar, né? Acho que é bem isso. E o mercado de bebidas é um mercado super legal, que passa a cultura, passa a união. Eu espero também que seja uma apelação de origem controlada. Senta-se, negocia-se, executa-se. Simples, direto, reto, da vontade de todos. Vinculado a órgãos e vinculado a entidades, que é mais importante. Os órgãos são importantes, mas as próprias aldeias são muito mais importantes. A conversa direta sempre é a melhor opção. Muito bem observado, excelente ponto. Muito obrigada, acho que foi uma mesa ultra proveitosa, com muitas informações, muitas instigações. Basicamente é isso, eu quero fazer um convite. As pessoas falam, poxa, Luiz, por que você não registra o Cauim e sai na frente? Não, não é essa a ideia é convidá-los a fazer os seus Cauins. Eu sei que tem muitos produtores de bebida, não só aqui presentes hoje, como também assistindo. Passam suas experiências, eu estou completamente aberto para ajudar nessas experiências, porque afinal de contas eu já andei alguns passos nesse caminho. Espero que tenha gente de aldeia assistindo, me coloco à inteira disposição para a gente criar essas unidades de produção e melhorar um pouquinho a situação de algumas aldeias das poucas que eu visitei, eram, infelizmente, não muito boas. E eu acho que é isso, a gente não deve esperar vir de governo, de instituições. Não, vamos fazer o nosso, entendeu? Faz aquilo que você tem que fazer hoje. Se você tem uma ideia boa, executa. E se for com respeito ao Cauim, eu ajudo. Acho que esse é o recado que eu queria passar. Muito obrigado, Aline, pelo convite. Sem palavras para agradecer vocês, toda a organização do evento, a quem me serviu essa manipuera que é incrível. Muito obrigado, eu tenho agradecimentos gerais aqui. Obrigada, também queria agradecer. Acho que essa mesa é importante para a gente trazer outras ciências para a pauta da cerveja, né? Então, cada vez mais poder trazer outros temas que não só a produção diretamente, porque como a gente falou, cada vez que a gente faz uma cerveja, a gente está contando uma história. Seja uma história da Alemanha, da Itália, da França, estamos contando de Brasil. Então, acho que é importante a gente também trazer esses outros conhecimentos para cada vez mais construir uma escola brasileira mais consistente, uma cerveja brasileira mais consistente e possamos, com isso também, trazer mais inspirações criativas. Eu acho que é isso, é inspirador conhecer o que o Brasil tem para mostrar e acho que amanhã a feira vai coroar isso de forma muito bonita também, né? Trazer as leveduras selvagens, trazer frutas, trazer toda essa ancestralidade que está em tudo isso, que está aí antes de nós, seres humanos, a natureza já estava ali. Então, eu acho que é muito legal a gente poder trazer tudo isso para a conversa. Muito obrigada. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.